Boa noite. Iniciamos a nossa web para o evento 797357 na UC de montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos, certo? Vamos lá dar sequência, né? Então, para a montagem desses sistemas hidráulicos e pneumáticos, nosso primeiro assunto, né? Então, na montagem desses sistemas, né, é necessário que se tenha as ferramentas em jogos completos, pois dependendo do porte do sistema e os componentes de fixação, apresentam dimensões diferentes, o que torna mais difícil a montagem com apenas algumas ferramentas, né? Isso não só para sistemas no geral, né? Como a gente vê no mecânico, no elétrico, sem a ferramenta adequada, né? Dificulta muito a nossa vida. Então, né? Aqui vai listar algumas, né? Atuadores de bancada, chaves fixas, né? Verificação de válvulas também, atuadores e tudo mais, né? Então aqui vai entrar mais na parte ferramental que a gente já tem, né? Essa base aí das UCs anteriores. Então, ó, um equipamento importantíssimo para a montagem de circuito tanto hidráulico como pneumático é o multímetro, que serve para identificar a passagem de tensão e a condutividade dentro do circuito, aumentando a facilidade de manutenção e de montagem, pois ele fornece a informação de que o circuito realmente está funcionando, né? Então, as grandezas aí na parte elétrica, né, o multímetro vai dar esse suporte para nós. Para montagem de sistema pneumático, temos os manômetros e rotâmetros, né? Já mencionados anteriormente, né? Esse material vem do livro e servem para verificar se a montagem foi executada corretamente. Então, o multímetro faz medição de tensão, de corrente, dependendo do seu, né? Vai fazer medição de resistência também. O nosso manômetro, né, vai realizar as medições de pressão, que são as mais importantes, né? Então, entrando aqui no multímetro, não vamos aprofundar tanto, porque a gente já viu, né? E agora o manômetro é um material diferente. Ali embaixo, do lado esquerdo, tem a simbologia dele, né, nos projetos, para a gente pega lá um diagrama, né, realizar a montagem tá do lado esquerdo. E do lado direito tem a foto do manômetro de Bourdon, né? Ele vai Bourdon, meu francês não tá legal, tá? Se estiver falando errado, vocês me perdoem. Mas tá, como fala? Especificado aí, né? Ah, ele faz a medição esse aqui em bar, né? A escala dele tá em bar e em PSI. Então, esses manômetros, né, são instrumentos utilizados para medir a pressão, avaliar o rendimento e acompanhar o desempenho de sistemas, podendo ser de colunas de fluidos, né? De colunas de fluidos, dispositivos mecânicos ou eletrônicos, e são utilizados em vários setores, na linha automobilística, para medir a pressão do ar, óleo ou água do motor, né? Tanto a pressão desses três elementos aí dos nossos veículos. Então, na linha industrial, para medir a pressão de líquidos e gases, na meteorologia, para medir a pressão da atmosfera, na medicina, a pressão arterial, em que, juntamente com alguns componentes, formam um esfigmomanômetro, que é o dispositivo utilizado nos postos de saúde, hospitais, para aferir a pressão arterial dos pacientes. E na aeronáutica, né, pressão interna das cabines. Eles geralmente são nas grandezas de pressão, né? Então, quilograma-força por centímetro quadrado, PSI, bar, libra por polegada quadrada. Nós temos também o Pascal, né, que é a principal unidade aí do nosso sistema internacional. E geralmente o manômetro apresenta duas unidades de medida, justamente para facilitar que você não tenha que ficar convertendo muito, né? Então, eles são divididos em dois tipos, né? Manômetro do tipo elástico, que utiliza a deformação de elemento elástico como forma, né, para descobrir a pressão. Tem o manômetro de líquidos, né, que utiliza um líquido como meio para se medir a pressão. A medição da pressão com o manômetro em um circuito deve ser feita com um circuito fechado para que mostre a real pressão aplicada nele. Imagine que é preciso, um exemplo aqui, né, lavar a calçada de uma casa e instalar a mangueira. Observa-se que na extremidade contrária da torneira não há nada na ponta, ou seja, então está totalmente aberta, né? Então aqui é a aplicação de um manômetro em um circuito na figura, essa figura aqui abaixo, em que há uma entrada de pressão e o manômetro, né,
e está colocado no meio da linha de entrada de pressão do circuito. Está com sua passagem bloqueada ou obstruída pela válvula. Então, dessa forma, será possível efetuar uma correta medição de pressão. Então, aqui está simbolizado, né? A passagem de pressão com restrição ou com bloqueio. Então, tem a entrada de pressão, um manômetro aqui posicionado para realizar essa medição. Além disso, nós temos o vacômetro, né? Que ele vai fazer. Ele nada mais é que um manômetro destinado a descobrir pressões muito baixas, né? São aquelas pressões próximas à ausência de ar ou de qualquer gás, tornando-se assim uma espécie de medidor de vácuo. Na próxima sessão, a gente vai ver o rotâmetro, que é o próximo slide, né? O rotâmetro é o dispositivo de medição que tem como finalidade, né, medir a vazão de um líquido ou gás numa superfície numa espécie de tubo. Esse dispositivo mede o fluxo de um fluido, fazendo passar por um tubo de seção variável. Então, para medir o fluxo vai ser em metro cúbico por hora, né, no nosso SI. Então, um rotâmetro, né, é constituído por um tubo cônico com um diâmetro menor do lado de baixo, dentro do qual existe um flutuador ou uma boia, através da parte menor do tubo que o fluido vai entrar. A boia pode se mover livremente na vertical, subindo e descendo o tubo conforme aumenta ou diminui o fluxo, né, desse líquido. No caso aqui, ele não só líquido, né, ele consegue medir vapor também. Então, desse fluido, né, acho que é a melhor definição. Então, o tubo possui uma escala de medida em que se pode ler, né, diretamente o valor do fluxo pela borda de cima da boia. Convém notar né, convém notar que a mesma terá que ter a densidade superior à do fluido. E a gente vai falar sobre calibração, né, desse instrumento. Então a gente falou de multímetro, a gente falou de manômetro, a gente falou de vacômetro, a gente está falando de rotâmetro, mas para tudo isso funcionar bem, né, é importante que a gente tenha tudo isso calibrado, porque um erro de medição ali interfere nos valores, no range, no processo que você está trabalhando. Então, você precisa de instrumentos que te deem medidas precisas, né, assertivas. E com isso, como que funciona, né? Para a gente garantir que o equipamento está bem, a gente tem as empresas que realizam calibração de instrumentos, né? Então, elas têm um instrumento base, né? Ou um bloco de medida, vamos dizer, um bloco lá que pesa realmente 1 quilo na temperatura tal, pressão tal. Então, se a sua balança não medir 1 quilo, quer dizer que ela não está tão precisa. É lógico que tem a precisão dos elementos, né? E a calibração é justamente isso, ele fazer a comparação e ver se é aquele padrão, né, que ele tem lá, o seu instrumento também está seguindo aquele padrão. Então, o certificado de calibração dos equipamentos apresentam resultados que refletem, né, o momento do equipamento, quais são os erros e a incerteza presente, né, nesse nosso instrumento. Então, o certificado de calibração não assegura que o equipamento está apto a ser usado. É necessário verificar se ele está dentro das especificações metrológicas e que os erros e incertezas declarados no certificado de calibração são inferiores, né, ao erro máximo aceitável para aquele equipamento. Então, ela pode ser feita por qualquer entidade, né, essa calibração, desde que esta disponha de padrões rastreados e pessoal competente para realizar o trabalho. Para que uma calibração tenha validade oficial, é necessário que seja executada por entidade legalmente credenciada. Então, no Brasil tem a RBC, né, que é a Rede Brasileira de Calibração, coordenada pelo Inmetro. Então, Inmetro é Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Essa rede é composta, né? Então tem laboratórios secundários espalhados pelos países, né? Geralmente ligados a universidades, empresas, fundações ou outras entidades, e conseguem, né, esse credenciamento junto ao Inmetro e com isso pode expedir, né, esses certificados de calibração, né? E não só expedir, né? Realizar, assim, a calibração que é o mais importante, né? A gente ter o equipamento apto. Então, as calibrações, né, periódicas dos instrumentos asseguram a incerteza requerida ao processo de medição, garantem a rastreabilidade das medidas e reduzem os erros, né, mediante as correções, o que gera melhorias na qualidade dos resultados, aumentando a confiabilidade. Então, se você tem um equipamento calibrado, você tem a certeza que ele está te dando uma medida correta, fica muito mais fácil você trabalhar.
Tô trabalhando, por exemplo, vou usar uma caldeira, não vou usar um exemplo, mas numa tubulação, e eu sei que o meu tubo de material X suporta uma pressão de tantos pascais, né? Quilopascais, megapascais, depende. Se você vai lá e realiza a medição, tô tendo alguns sinais de que a tubulação está suportando. Você vai medir a pressão. Sua tubulação suporta 10, por exemplo. Você mediu com o seu manômetro, você está medindo lá, está dando 8. Então você fala, pô, essa tubulação aguenta, você pede um laudo. Passa uma semana, tem uma fratura na tubulação e acaba vazando vapor, né? Vamos colocar um vapor mais simples, é um vapor d'água, só que infelizmente tem um colega passando embaixo e sofre danos, né? Porque a temperatura é bastante elevada e a pressão também. E aí vai conferir o seu instrumento lá, estava dando um erro, que na verdade a pressão estava em 13. E aí imagina. Então por isso é importante, né, a gente ter esses equipamentos aí para garantir a confiabilidade do que a gente está medindo, né? Então se é um processo, você precisa estar dentro do range, né? Uma atividade que você está realizando. Então, por isso, para ter confiabilidade, né, você precisa de instrumentos calibrados. Então, a incerteza de uma medição demonstra a sua qualidade. A metrologia, conhecer a incerteza de medição, nos dá segurança, que é o máximo de erro que ele tem, né? Que comumente aí fala-se a margem de erro, né? Qual que é o range que ele pode estar para mais ou para menos, né? Então, trazendo aqui para os nossos princípios pneumáticos, né? Primeiro é a pressão, né? A pressão, né? A atmosfera é a camada formada por gases, principalmente pelo ar que se respira. Ou seja, no oxigênio e nitrogênio, que são os dois em maiores concentração. Então, o ar que envolve toda a superfície terrestre é o grande responsável pela existência de vida no planeta Terra. Dessa forma, né, um corpo que está sob constante ação da pressão atmosférica sofre variação conforme é sua altitude. Então, vai mudando a pressão de acordo com o nível de altitude, ou seja, né, a distância vertical entre a vira do planeta e o nível do mar. Então, se colocar um determinado líquido em recipientes em equilíbrio com formas e capacidades diferentes, interligados entre si pelas bases, percebe-se que esse líquido, após sua estabilidade, fica com a mesma altura em todos os recipientes, ou seja, ele é nivelado, né? Então, a pressão não atua como uma força por si só, mas leva em consideração a área na qual ela atua. Então, a pressão é força sobre área, né? Tá aqui P sobre A, mas eu acho que um F ficaria mais legal, né? Então, F sobre A. Então, é a força que está sendo aplicada sobre a área que está sendo aplicada essa força. Então, ó, sistemas hidropneumáticos, a pressão pode ser expressa em quilograma-força por centímetro quadrado ou em bar. E a pressão, né, pode ser expressa, também pode ser expressa em libras por polegada quadrado ou PSI. Ou Pascal, né? Lembrando que a vazão, né, que é a segunda unidade aí, princípio físico importante nos pneumáticos, né? É a relação entre o volume do líquido que passa por uma determinada tubulação em relação à unidade do tempo. Então, por exemplo, a unidade principal é metro cúbico por hora, né? Que é o mais comum a gente ver de vazão. Então, é o quanto que passou, né? Por exemplo, 300 metros cúbicos passou naquela tubulação em 1 hora. Então, é o volume de fluido passado na tubulação em relação à unidade de tempo. Então, as unidades de medida são metro cúbico por hora, litros por segundo, galão por minuto, né, que é o GPM, e aqui a nossa fórmula, né, que é volume sobre o tempo, ou a fórmula mais utilizada, né, vazão é a velocidade do seu fluido vezes a área que ele está passando, né, que ele está ocupando. Então, velocidade vezes a área é a fórmula mais comum que a gente tem para calcular vazão. Mas também pode ser feito o volume sobre a unidade de tempo. Porque velocidade vai estar em, por exemplo, metros por segundo. Então, já é uma unidade mássica sobre o tempo, né? Então, metro por segundo vezes a área. A área vai trazer para a gente uma unidade de medida de comprimento, né? Vai ser metro quadrado. Então, se multiplicando metro por segundo vezes metro quadrado, vai te dar metro cúbico por segundo, né? Que nesse caso aqui, ou fosse metros por hora, né? E assim vai. Então, sempre lembrar a relação de que a gente multiplica unidades
com valores com a mesma unidade. Além disso, nós temos o volume, né? É ar comprimido, aquele gerado pelos compressores que são dimensionados conforme a necessidade de quantidades de componentes pneumáticos instalados. Como os compressores são máquinas que têm a função de fornecer vazão ao sistema, o volume está diretamente associado às necessidades de cada aplicação. Para projetar uma máquina com elementos pneumáticos, levam-se em consideração todos os componentes que terão ação em virtude do volume deslocado. Dessa forma, né, a quantidade de atuadores, o ciclo de operação e a quantidade de movimentos determinarão qual o volume necessário para dimensionar o tamanho e tipo de compressor a ser aplicado no projeto, né? Embora existam cálculos teóricos que determinam a vazão necessária para o dimensionamento da geração e distribuição de ar comprimido, os volumes efetivos são o que interessa para um bom funcionamento do sistema. Outros fatores, como o dimensionamento das tubulações, considerando a velocidade de vazão, igualmente são relevantes para determinar um bom desempenho de volume. Então, volume é a área vezes o comprimento, né? Essa é uma das formas, e a outra é trazendo de volta, né? Como anteriormente. A gente tinha volume sobre tempo é igual vazão, aqui ele só manobrou, né? O volume é igual vazão dividido pelo tempo. Outra é velocidade, né? Que é o quociente do espaço percorrido e do tempo em que o fluido passa pela tubulação. Enquanto a vazão leva em consideração o volume deslocado, a velocidade considera a vazão em relação ao tempo. Então, a velocidade vai ser metro por segundo, quilômetro por hora, né? Comum que a gente tem aí, que a gente usa no nosso dia a dia. A velocidade, a vazão já vai ser metro cúbico por hora, metro cúbico por segundo e assim vai, né? Então, tá aqui, ó, 300 centímetros por segundo, essa é a velocidade. E aqui a outra é 600 centímetros por segundo. Então, geralmente, o que faz acelerar? Se fosse aqui dois casos com a mesma volume de controle, a gente pode assumir que esse tubo de cima ele tem um diâmetro maior, porque a velocidade é menor. E aqui no de baixo, como está mais rápido, o diâmetro é menor, né? Nota-se que a vazão não se altera em razão do tempo, mas por causa da diferença de diâmetro interno. Aí, eu falei, nem sabia que ele ia morrer nisso, mas se tem o mesmo volume de controle, para ter essas mudanças, né, variando o diâmetro da tubulação. Então, né, um exemplo é que ao se utilizar uma mangueira de jardim para molhar as plantas, percebe-se que em determinado momento é necessário um comprimento maior de mangueira para alcançar plantas que estão mais longe. Para a água alcançá-las sem se deslocar muito, o recurso é obstruir, né, botar o dedo lá na saída da mangueira, né, ou regular o esguicho para que aumente a velocidade da água na saída, ou seja, está se alterando a vazão e com isso a velocidade aumenta, fazendo com que aumente o alcance, né, desse esguicho e regue plantas mais distantes, certo? A outra unidade que a gente tem é força, né, que a gente começou falando sobre ela. Então, uma resultante capaz de produzir uma alteração no curso de um corpo, ou seja, fazê-lo entrar em movimento quando parado. Na verdade, a gente viu pressão, né? Agora força. Ou fazê-lo parar quando em movimento. Então, força é pressão vezes a área. Então, ele só manobrou. Pressão não era força sobre a área? Aqui ele mudou, né? Então, ele colocou que a força é pressão vezes a área. Então, qual que é a diferença entre pressão e força, né? Antes, a gente viu que pressão está diretamente relacionada à área. Então, a pressão é inversamente proporcional à área, né? É inversamente proporcional e quanto maior ou menor for a área, menor ou maior será a pressão. Então, a força também está diretamente relacionada à área e a grande diferença é que a força é proporcional à área. Quanto maior ou menor a área, maior ou menor será a força, né? E outros aqui é a temperatura, né? Que é causada pela compressão do ar atmosférico durante a produção do ar comprimido e é extremamente prejudicial a todo o sistema, né? E outros são as dimensões, né? São componentes pneumáticos, desde um compressor até os atadores, variam de acordo com a aplicação e necessidade de cada equipamento. Então, no mercado, né, existem compressores de vários tamanhos que estão associados ao volume gerado para o sistema, certo? Então, para esse primeiro momento, né, essa introdução aqui, a gente precisava ver esses conceitos para seguir, certo? Então,
Quero dizer para você, né? Continue estudando, continue se empenhando aí, pelo menos 1 hora por dia, e a gente se encontra na nossa próxima web. Fiquem com Deus. Até mais.